Você já se perguntou o que realmente acontece com o corpo de alguém tão grandioso na história bíblica como José do Egito? Um homem que, ao longo de sua vida, conquistou um destino extraordinário, mas cujos restos mortais guardam um segredo que perdura por gerações. Após sua morte, o destino de seu corpo não foi simplesmente o de um sepultamento comum. Ao contrário, ele foi marcado por um mistério, uma promessa divina que ecoaria por séculos. Algo tão importante que a história de José não termina com sua morte, mas com uma esperança que transcendia o seu tempo. E o mais intrigante de tudo é que esse segredo está oculto nos detalhes da sua sepultura. José, filho de Jacó e Raquel, foi criado em uma casa cheia de disputas, ciúmes e rivalidades. Desde jovem, ele foi o filho preferido de seu pai, o que despertou a inveja de seus irmãos, que, em um impulso de raiva, o venderam como escravo para uma caravana de mercadores ismaelitas. Este ato de traição, aparentemente um fim trágico, para José, foi, na realidade, o primeiro passo de uma jornada surpreendente. Ele passou de prisioneiro a governador do Egito, uma ascensão que não se deu apenas por suas habilidades administrativas, mas pela sua inabalável confiança em Deus. Ao longo de sua vida, José demonstrou coragem, perdão e uma fé que se manteve firme, mesmo nos momentos mais sombrios. E é essa fé que nos prepara para o grande mistério que envolve a sua morte. Agora, você já parou para refletir sobre o que realmente sabemos sobre a morte de José? O que torna esse momento tão significativo na narrativa bíblica? Como é possível que, em Gênesis 50, 26, sua morte seja descrita de forma simples, mas profunda, e ainda assim cheia de simbolismo e mistério? José sabia que sua jornada estava chegando ao fim, mas não havia como o fim definitivo. Para ele, a morte não era um ponto final, mas uma transição, um passo crucial em direção ao cumprimento de uma promessa maior. José entendeu que sua vida, apesar de todas suas conquistas, estava sempre alinhada ao plano divino. Sua fé e confiança não estavam limitadas à sua existência terrena, mas se estendiam ao futuro de seu povo. A sua morte, longe de ser o desfecho de uma história, era, na verdade, um novo começo para a história de Israel. Com a serenidade de alguém que viveu uma vida de fé inabalável, José, agora idoso e rodeado por sua família, sabia que sua morte não representaria o fim de sua história, mas sim o cumprimento de uma promessa divina que transcenderia gerações. Ele havia sido favorecido pelo Egito, um governante respeitado e temido, mas José sabia que sua verdadeira herança não estava nas riquezas do Egito, nem na posição de poder que alcançara. Sua verdadeira herança estava na terra prometida, Canaã, a terra que Deus havia jurado a Abraão, Isaque e Jacó. No momento de sua morte, enquanto seus filhos e irmãos estavam reunidos ao seu redor, José fez um pedido que ressoaria profundamente não apenas entre os membros de sua família, mas também entre todos os egípcios que o conheciam e respeitavam. Com uma fé serena, mas convicta, ele disse: "Quando Deus vos visitar, levai os meus ossos daqui." Gênesis 50, 25. Esse pedido, à primeira vista simples, não era apenas uma solicitação de um homem moribundo, mas uma declaração poderosa de esperança. Uma visão de futuro que José acreditava profundamente. Ele não queria ser enterrado no Egito, e sua razão para isso não era meramente cultural ou religiosa. Ele sabia, com uma clareza rara, que o plano de Deus para o povo de Israel não se limitava às fronteiras do Egito. Mesmo após anos de vida no Egito, José compreendia que a terra estrangeira onde ele vivera, onde alcançou glória e poder, não era o destino final para os israelitas. O Egito não seria o lar permanente do seu povo. Sua alma, cheia de fé e esperança, estava voltada para Canaã, para a promessa de Deus. Esse pedido de José, simples na forma,
mas profundo na essência, tornou-se mais do que um desejo de ser. Enterrado em sua terra natal, foi uma profecia silenciosa, um símbolo de fé em um futuro ainda distante, uma visão do retorno do povo de Israel à sua verdadeira terra. Com esse ato de fé, José nos ensina que, mesmo nas horas finais, a confiança no plano divino deve ser mantida. Ele sabia que, apesar das circunstâncias, Deus jamais abandonaria seu povo e que a promessa de libertação e restauração estava garantida. O pedido de José não era apenas sobre o corpo físico dele, mas sobre a continuação do legado de fé que ele acreditava ser central para a história de Israel. Quando José morreu aos 110 anos, sua partida foi marcada por um profundo respeito e reverência, não apenas pela sua família, mas também pelos egípcios, que o consideravam uma figura de grande importância. Um homem que, ao longo de sua vida, conquistou não apenas a confiança do faraó, mas também o respeito de todo o Egito. Com sua posição de destaque, quase como um membro da realeza egípcia, não poderia ser tratado de outra forma. Sua morte, portanto, não passou despercebida. Os egípcios, conhecidos por seus rituais funerários elaborados, embalsamaram o corpo de José com a mesma cerimônia dedicada a pessoas de grande prestígio, seguindo todos os rituais de embalsamamento prescritos pela cultura egípcia. O processo de embalsamamento era complexo e requeria um conhecimento profundo, envolvendo a remoção dos órgãos internos, a desidratação do corpo com natrão e a aplicação de resinas aromáticas para preservar o cadáver por tempo indefinido. Para os egípcios, a preservação física do corpo era uma questão de extrema importância, pois acreditavam que somente assim a alma do falecido poderia continuar sua jornada no além, na vida eterna. Esse processo, portanto, não era apenas uma prática funerária, mas uma honraria, um reconhecimento da posição social e da contribuição do indivíduo para a sociedade. No entanto, o fato de José ter sido embalsamado conforme os rituais egípcios, embora fosse um sinal de respeito, também revela algo profundo sobre a relação dele com a terra onde viveu. Embora José tivesse alcançado grande prestígio no Egito, ele nunca se considerou um egípcio. Sua verdadeira identidade estava firmemente ancorada nas promessas de Deus para sua família e para o povo de Israel. Sua fé, que o sustentou em sua trajetória, era a chave para entender por que ele não queria ser visto como um egípcio, apesar de sua assimilação à cultura egípcia. José não apenas estava agradecido pela posição que alcançou no Egito, mas sabia que sua missão transcendia qualquer reconhecimento terreno. Ele estava mais preocupado com a promessa divina que o Senhor fizera a Abraão, Isaque e Jacó, a promessa de uma terra que ele sabia que seria a verdadeira herança de sua família. Assim, ao ser embalsamado com todos os rituais egípcios, José estava, na verdade, deixando claro para todos, incluindo os egípcios, que sua fé e identidade estavam enraizadas na promessa do Deus de Israel, e não na estabilidade ou na glória temporária do Egito. Mesmo após a morte, ele nos ensina a importância de manter a nossa fé firmemente voltada para as promessas de Deus, e não nas circunstâncias que nos cercam, por mais favoráveis que possam ser. Embora os ossos de José fossem cuidadosamente colocados em um sarcófago egípcio, embalados com os rituais funerários que refletiam o respeito dos egípcios por sua grande posição, sua última vontade jamais se perdeu no tempo. José sabia que, embora fosse honrado, em sua morte, a terra onde ele seria sepultado não era a terra que Deus havia prometido à sua família. Mesmo em seus últimos momentos de vida, José tinha uma visão além da morte, uma visão de um futuro distante, onde a verdadeira herança do povo de Israel estaria em Canaã, a terra prometida por Deus.
José, com uma fé inabalável, compreendia que o povo de Israel, ainda vivendo como estrangeiros no Egito, sofreria nas mãos de seus opressores, mas ele também sabia que essa era uma fase temporária. Ele acreditava profundamente que, embora o futuro parecesse incerto, Deus não os abandonaria e, no momento certo, os libertaria da terra estrangeira. O pedido de José não foi um simples desejo de ser enterrado na terra natal, mas uma declaração profética, uma expressão de sua confiança no cumprimento das promessas divinas. Ele estava certo de que sua morte não era o fim de sua história nem da história do povo de Deus. Assim, quando os israelitas finalmente saíram do Egito durante o Êxodo, em um evento marcado pela intervenção milagrosa de Deus, os ossos de José foram carregados por eles, como um símbolo vivo de sua fé e da esperança de que a promessa de Deus se cumpriria. Os israelitas não se esqueceram do último desejo de José. Sua fé, expressa nas palavras de confiança sobre o futuro do povo de Israel, foi preservada e transmitida por gerações, e seu pedido foi cumprido. Os ossos de José foram enterrados em Siquém, na terra prometida, conforme descrito em Josué 24:32, fechando um ciclo de fé e esperança que durou mais de 400 anos. Este ato não foi apenas um cumprimento de um pedido póstumo, mas uma poderosa reafirmação de que Deus nunca falha em cumprir suas promessas. José, em sua sabedoria e fé, entendeu que sua jornada não terminava no Egito, mas em Canaã, onde a aliança de Deus com seu povo se realizaria plenamente. José pode ter falecido fisicamente, mas a profundidade de sua fé em Deus e seu compromisso com as promessas divinas jamais se apagaram. Sua morte não foi o fim de sua história, mas, na verdade, uma continuação de algo muito maior que ele mesmo havia iniciado. Ele demonstrou de maneira extraordinária que, mesmo diante das maiores adversidades, a confiança no plano divino nunca deve vacilar. Sua vida foi marcada por momentos de grande sofrimento, traição e injustiça, mas ele manteve sua fé inabalável. Ele jamais deixou que as circunstâncias temporárias ofuscassem a confiança no Deus eterno que ele sabia que cumpriria suas promessas. A trajetória de José e suas últimas palavras são um poderoso testemunho de que o final de um ciclo não é o fim, mas muitas vezes o início de algo muito maior do que se pode imaginar. A morte de José, aparentemente o fim de uma era, marcou, na verdade, o ponto de transição para o cumprimento das promessas de Deus ao povo de Israel. Ele confiava que, embora não fosse viver para ver a libertação de seu povo, essa libertação aconteceria, como Deus havia prometido. Ele acreditava no plano divino de forma tão profunda que, mesmo após sua morte, ele fez questão de que sua fé e confiança no futuro de Israel fossem transmitidas. Ele sabia que Deus jamais falharia. O que podemos aprender com a vida e a morte de José? Como podemos aplicar sua fé inabalável em nossas vidas hoje, em meio aos nossos próprios desafios e tribulações? José nos ensina que, mesmo quando enfrentamos momentos de dor, injustiça ou incerteza, nossa confiança em Deus deve permanecer firme. Podemos não ver os frutos das promessas de Deus em nossa vida imediatamente, mas isso não significa que elas não se cumprirão. Como José, devemos confiar plenamente de que, mesmo que não estejamos vivos para testemunhar, as promessas de Deus se concretizarão em sua perfeita hora. José não apenas nos mostrou como ser fiéis durante as adversidades, mas também nos ensinou que a confiança em Deus não deve ser condicionada ao que podemos ver ou entender. Devemos viver com a certeza de que, se Deus fez uma promessa, Ele a cumprirá, mesmo que isso aconteça após nossa morte. Sua vida, sua morte e seu pedido profético são um convite para confiarmos plenamente no Deus que tem um plano soberano para todos nós. A morte de José não foi o fim de sua história,
mas o início do cumprimento das promessas divinas. Ele confiou plenamente que, mesmo após a sua morte, o plano de Deus continuaria a ser cumprido. Ele foi mumificado, embalado e aguardou pacientemente que sua profecia se realizasse. Essa atitude é um convite para refletirmos sobre nossa própria jornada de fé. Você tem confiado nas promessas de Deus, mesmo quando os tempos são difíceis? Como você pode aplicar a fé inabalável de José em sua vida diária? José nos ensina que, independentemente das circunstâncias, o plano de Deus nunca falha e que a morte não é o fim, mas apenas uma transição para a continuidade da obra divina. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe suas reflexões nos comentários. Como você aplica a fé de José em sua vida? Vamos continuar essa conversa. E se você deseja se aprofundar mais em histórias bíblicas como essa, considere se tornar um membro do nosso canal para obrigado por assistir. Lembre-se, a fé de José não só transformou a sua vida, mas também moldou o destino do povo de Israel. Que possamos todos viver com a mesma confiança no plano de Deus, sabendo que Ele sempre cumpre suas promessas, mesmo quando o futuro parece incerto. Até o próximo vídeo e fique com Deus.